Olá pessoal, eu sou Marcos Queiroz e estou aqui para mais um vídeo para vocês que vai tratar de alguma resenha de um livro, de um trecho de livro. Neste caso, no livro que nós vamos falar hoje, não vamos falar só de um trecho, vamos falar um resumo, uma resenha geral desse livro, que é um livro que me agrada muito. Eu sempre gostei de estudar esse livro. Esse livro me ajudou muito a uma compreensão mais ampla, um entendimento maior sobre ecologia, sobre o universo, sobre até questões que envolvem o mundo da natureza e o mundo da psique humana, da consciência e tal. Este é um livro que eu já citei muito em várias palestras e acho que vocês vão se interessar se vocês gostam de temáticas como essa, ligada à ecologia, ligada também à consciência, à psicologia, também à espiritualidade, ok? Vamos falar exatamente sobre a hipótese do cérebro global, contido no livro Despertar da Terra, que tem também como subtítulo o cérebro global. Então vamos falar sobre esse tema e vamos tentar, dentro do possível, abranger o máximo, num tempo mais curto. Já fizemos uma palestra sobre esse assunto que nós vamos indicar daqui a pouco também, tá certo? Então, logo depois da vinheta vocês vão ver isso tudo. Pronto, pessoal. Estamos aqui, para falar sobre esse tema que nós falamos, agora nesse instante, na introdução. E quero dizer a vocês que esse é um assunto que tem muita ligação, mas muita ligação mesmo com evolução, com a biologia, com a psicologia também, de certa forma, e também a psicologia da evolução, vamos dizer, e também da espiritualidade, das questões, de entendimento de como se integram esses temas, A primeira coisa que a gente tem que falar é que talvez vocês não conheçam, mas existe uma hipótese muito digamos, veiculada nos anos 60, porque foi tese de doutorado de James Lovelock, que é a hipótese Gaia. Eu trouxe até um livro aqui que trata do assunto, de uma maneira assim bem mais agradável, porque é ilustrado de uma forma uma coisa bem interessante, as ilustrações, Eu recomendo esse livro, não sei se ele tem mais para vender, da Cutrix. Para começarmos a falar sobre esse assunto, eu queria, antes de mais nada, mostrar para vocês alguns slides que nós temos aqui de algumas palestras, mas que vamos falar assim mais sucintamente sobre eles, Primeira questão que entra aqui nesse processo todo de análise da hipótese do cérebro global o que está em questão é evolucionismo ou criacionismo? O que é que nós temos como ideia de evolução, Tanto o evolucionismo como o criacionismo têm seus pontos fracos e seus pontos positivos, seus pontos mais fortes, Na verdade, o evolucionismo segue a ciência e tem verificações de elos que são estudados pela ciência, pela biologia, mostrando como se conectam, mas também tem elos perdidos que mostram que a evolução não é uma coisa tão gradual. E o livro que nós vamos falar hoje fala muito sobre essa questão, e porque fala-se muito de evolução não dar saltos, A natureza não dá saltos. Isso é uma frase de Darwin, Mas sabe-se realmente que ela dá saltos. Só que os saltos são milenares, enquanto ela vem evoluindo, as espécies vêm evoluindo numa gradual modificação das espécies, etc. Em determinado momento há uma grande e súbita modificação, e isso parece não ter muito a ver com evolucionismo, e sim mais com criacionismo, Será que existe ali a atuação de seres, de angelicais, ou o próprio Deus atuando, fazendo modificar tudo que existe? Dentro de uma visão criacionista, que parece ser um modelo que não bate muito bem com o da ciência, todos os seres, todos os animais, os vegetais, os homens, etc., nasceram mais ou menos próximos, Ou todos os animais de uma vez, e aí não teve aquela gradual formação das espécies, das gerações, dos gêneros, das espécies, etc. E aí a gente vê que a ciência mostra um caminho diferente. Mas se a gente entende que a Bíblia está sempre trazendo informações simbólicas, com alegorias, com informações que precisam ser interpretadas de uma maneira melhor, a gente pode entender que a Bíblia não estava contrariando a ciência, apenas estava dando uma versão diferente, uma ideia diferente de um povo, de uma cultura, de uma civilização que ainda não estava tão desenvolvida,
Mas, de qualquer forma, é bom que a gente entenda que existem essas facetas, né, diferenciadas. Bom, mas através de algumas palestras que eu já fiz aqui no nosso, e vocês encontram no nosso canal, vocês vão ver que na versão teosófica, né, que eu sigo, né, e até no Espiritismo, em alguns momentos a gente pode também encontrar isso aparecendo, mas não de uma maneira tão efetiva. Vou falar de uma tese que vem de lá de Plotino, lá na Antiguidade Clássica, que é a do emanacionismo, que diz que nem o criacionismo nem o evolucionismo é o que faz a evolução acontecer, mas o emanacionismo, ou seja, é algo que emana de Deus, de um ser supremo, e nós somos braços dessa divindade, ou raios de luz desse grande sol, e nesse processo todo de emanação, muitas variações vão acontecendo, muitas mudanças vão acontecendo, e essas mudanças são consideradas evolução. Mas vale dizer que antes dessa evolução ocorre uma espécie de involução, porque nós saímos de lá do mais alto, do altíssimo, do absoluto, e nos tornamos cada vez mais relativos, até chegarmos à menos evoluída das condições, que é o mundo material, físico, e também passando pelos reinos diversos, até chegarmos ao reino mineral, e depois voltamos de novo, né, do reino mineral para o vegetal, depois para o animal, e até chegarmos ao homem, e passarmos desse estágio para o estágio super-humano, o estágio de adeptos espirituais, ou seres de sabedoria extrema, né? Então, esse processo todo é o emanacionismo que norteia os acontecimentos que são tratados e defendidos tanto no criacionismo quanto no evolucionismo. Então, se vocês querem saber um pouco mais sobre esse assunto, vejam aqui no card, que nós estamos indicando agora, uma palestra inteira sobre o emanacionismo, para vocês entenderem melhor sobre esse assunto. Aqui nós trazemos até uma ilustração que vem dessa palestra que eu fiz, que é mostrando Deus criando o homem, mas num detalhe a gente vê que o Michelangelo foi obrigado a modificar sua pintura, que antes estava conectando o dedo de Deus ao ser humano, e para mostrar que o ser humano ainda está distante dessa divindade, não é tão próximo assim, o Papa pediu que fosse inclinado um pouco mais o dedo para não encostar. Aí vocês veem até ilustração em tracejado mostrando como era antes. Mas numa versão do emanacionismo, a gente precisa entender que a ideia de Michelangelo era verdadeira, porque ele estava realmente mostrando uma conexão direta, assim, né? Nós somos, sim, raios, chispas de Deus. E por conta disso, temos que entender que a evolução ocorre de dentro para fora e ocorre a partir de uma divindade que há dentro de nós, que faz parte de tudo que existe. E aí vocês veem a setinha, como ela indica essa conexão de Deus conosco, né? E aí é interessante verem até nesse livro aí, né? A Arte Secreta de Michelangelo, uma lição de anatomia na Capela Sistina. Esse livro trouxe à tona vários segredos, né, da sabedoria de Michelangelo, que nas suas pinturas já mostrava, né? Não só de anatomia, como de assuntos esotéricos também. Mas no livro Despertar da Terra, que é esse que nós vamos falar hoje um pouco sobre ele, tem um momento que ele fala que a vida, para ela existir, ela precisa de uma complexidade crescente. E é essa complexidade crescente que ocorre a partir da emanação divina de várias forças que circulam entre nós, entre elas o prana, a kundalini, o forrato. São energias que circulam em nós e que promovem esse processo de crescimento, né? E a complexidade precisa existir, um grau de complexidade na estrutura mais densa física, que talvez a gente possa dizer, já adiantar vocês, que é a Kundalini que promove, né? Trazendo essa estrutura física que nós temos de corpo, né? Precisa haver uma certa complexidade nessa estrutura corporal para que algumas condições de vida possam acontecer e também evoluir dentro do processo de crescimento, né, biológico e também, por que não dizer, intelectual, mental, espiritual. Aqui nós vemos os três itens que são citados como importantes, né, a diversidade, a organização e a conectividade, né? Dentro da diversidade, a gente precisa lembrar de James Lovelock e a hipótese Gaia, que nós falamos nesse instante.
James Lovelock defendia que a Terra é um ser vivo, mas não é um ser vivo como algo metafórico, não, é um ser vivo mesmo. É um ser, um macro ser, que nós nem temos noção de como ele pode ser e tal, porque está tão acima da nossa escala, da nossa condição de entendimento de um ser tão enorme em termos de escala, que a gente até não consegue conceber muito bem essa ideia. Mas ele tem inclusive essa defesa, né, matemática. Quando ele fez sua tese de doutorado, ele defendia, né, essa tese das margaridas aí, né, que diz que se o mundo fosse constituído apenas de margaridas e que houvesse um calor cada vez maior atingindo esse planeta, primeiro as margaridas se concentrariam no Equador, como vocês veem aí na primeira ilustração do globo aí, com as margaridas mais escuras, mais negras, porque elas absorveriam esse calor para tentar promover uma certa homogeneidade da temperatura no planeta. Depois, quando se conseguisse uma certa homogeneidade, essas margaridas mais escuras passariam mais para os trópicos e deixaria no Equador margaridas mais claras, porque refletiriam esse calor, e aos pouquinhos o planeta inteiro iria sendo tomado por margaridas claras e as escuras iriam para os polos, até que com um calor muito grande as margaridas não resistiriam e começariam a morrer a partir do Equador e depois para os trópicos, até que o planeta não tivesse mais margarida nenhuma. Isso no gráfico ali de XY que vocês veem do lado mostra a variação, né? Primeiro a variação de temperatura que atinge o planeta na linha tracejada, e na variação de temperatura conquistada no próprio planeta a partir das duas espécies de margarida. Agora entendam que isso aí foi um modelo matemático que ele criou para poder a gente entender que uma biodiversidade na crosta da Terra já é bastante útil para criar uma homeotermia, né? Uma temperatura mais ou menos equilibrada, mesmo os agentes externos não ajudando, né? Aumentando essa temperatura, tornando uma temperatura acima da temperatura que a vida pode resistir. Agora imagine um planeta em que tem uma biodiversidade como a nossa. Então essa diversidade é necessária para que a vida possa existir. Então essa diversidade é o que acontece justamente quando a gente encontra tantas espécies como as que temos no nosso planeta atuando para que a vida possa acontecer. James Lovelock dizia que até os ecossistemas aquáticos são como se fosse a circulação do planeta, as florestas seriam o pulmão do planeta, enfim. É um pouco um misto de metáfora com realidade, porque nós estamos falando de realmente um ser, um macro ser, que é o planeta Terra. E isso os antigos esotéricos, né, como papos, como autores de livros esotéricos, eles já falavam da Terra como um planeta vivo. Isso não era novidade para um pensamento esotérico, um pensamento ocultista. No livro, na página 69, nós vemos falar de diversidade dessa forma, né? Os componentes básicos de uma célula viva são os átomos. Em cada célula de Escherichia coli existem cerca de 40 bilhões, né? 40 bilhões, né? Porque é seguido de 10 zeros aí, né? De átomos. Ou, na notação matemática, 4 vezes 10 elevado à 10ª potência, sendo que 10 elevado à 10ª potência significa 10 vezes, né? Digamos, 10 elevado à 10ª potência quer dizer um 1 seguido de 10 zeros. Né? Então a gente pode entender que esses 10 bilhões é a ordem de grandeza do número de células existentes nessa espécie, né, de bactéria. E a gente pode entender também que na visão de James Lovelock ele fala, né, que existe esse número, vamos dizer assim, esse fator crítico aí para a existência de um ser vivo, essa ordem de grandeza, 10 elevado à 10ª potência. Né? A possibilidade de a população de 10 elevado à 10ª potência habitantes é interessante. Como vimos, este valor parece indicar o número aproximado de elementos que é preciso reunir antes de que possa surgir um novo nível de evolução. Segundo o Peter Russell, ele vai além da hipótese Gaia. Ele diz que além de existir um ser vivo aí, a Terra ser um ser vivo, existem também os seres que estão na Terra, né? Eles dão esse caráter de vida ao planeta. E nós que somos
habitantes dele, somos como se fôssemos os neurônios do planeta. Então, nós temos uma conexão neuronial aí entre nós mesmos, e isso, à medida que a evolução vai acontecendo, poderá ser que o cérebro global, que somos nós, juntando todos os neurônios, possamos algum dia despertar para a consciência planetária, né? E essa consciência planetária não seria só uma consciência que se alcança a partir de meditação, não. O planeta Terra passaria a ter consciência, passaria até a controlar o seu próprio equilíbrio ecológico. Pense que coisa interessante. Aí aqui nessa ilustração mostra justamente essa questão da ordem de grandeza dos 10 bilhões, né? Que vocês percebem aí que são a quantidade necessária de átomos para que uma célula viva possa existir. Então, este é a massa crítica, um ponto crítico para a existência da vida, 10 bilhões de átomos. Mas ele também fala que existe a necessidade de 10 bilhões de células nervosas para que possa acontecer a existência de um cérebro pensante. Então, repare que isso passa a ser uma condição de existência de alguma ordem de grandeza mais acima, ou melhor, para algum salto, né, de qualidade evolutiva, né, de uma matéria morta para uma matéria viva, e depois de uma matéria viva não inteligente, ou pelo menos pensante, mas em um grau menos elevado, para uma num estágio mais elevado da capacidade de pensar, de usar o mental, a energia mental, a força mental, etc. Dentro dessa hipótese, tudo indica que quando completarmos 10 bilhões de habitantes na Terra, ou pelo menos a ordem de grandeza de 10 bilhões de habitantes na Terra, aconteceria esse despertar do cérebro global, né? O despertar da Terra, né? Fazendo com que a Terra passe a ter essa consciência macro, né? São uma massa crítica necessária de um número X de cérebros para que haja o salto qualitativo de consciência planetária do logos do planeta, né? E ele dizia mais ainda, ele dizia que a Terra, quando as pessoas se distribuem nesse planeta, ela consegue um equilíbrio maior, como isso acontece em qualquer formação biológica, né? Qualquer ser biológico. Quando nós nos concentramos nas cidades, acontece na cidade algo parecido com o que acontece no desenvolvimento das células cancerígenas, que acaba havendo uma necessidade muito maior de alimento ali, e aí não tem alimento suficiente, aí acontecem vários problemas sociais, problemas biológicos, na vida presente na Terra, e qualquer vida presente na Terra sendo ameaçada, também é uma ameaça para o planeta como um todo, né? Então aqui nós temos uma ilustração de uma célula cancerígena em uma cidade, uma capital, onde se concentram muitas pessoas, né? E isso é algo que ele faz uma comparação, mais uma vez digo, não metafórica, não analógica apenas, mas uma comparação realmente científica, realmente coincidente com as questões, né, que estão sendo analisadas aí, né? Aqui nós vemos, né, como uma ilustração de como foi esse entendimento das conectividades que nós precisamos ter para que se desenvolva esse despertar da Terra, né, e o cérebro global possa começar a atuar em algum momento, né? Se o mesmo limiar se mantiver nos níveis superiores de integração, a raça humana poderá estar rapidamente se aproximando do estágio em que haverá uma quantidade suficiente de consciências autorreflexivas no planeta para o despontar do próximo nível evolucionário. E esse despontar, como nós falamos, né, vai ser um planeta Terra que se autorregulará. Então, existem vários casos que se fala já de situações que são consideradas milagrosas. Um caso bem célebre lá nos Estados Unidos, que inclusive o Peter Russell cita, que depois eu até encontrei mais detalhes em um livro, né, sobre pequenos milagres, diz que uma senhora estava saindo de sua casa para ver as mensagens que estavam na caixa de correio lá nos Estados Unidos, e ela ficou presa do lado de fora, porque a porta bateu e ela não tinha mais a chave. Aí ela ficou pensando, poxa, agora como é que eu vou entrar? Mas ela não se desesperou e imediatamente foi pegar as cartas dela na caixa de correio. E quando pegou, ela encontrou uma carta do irmão dela que voltou para Londres e estava devolvendo a chave que estava com ele e que não ia precisar mais, esqueceu de devolver e estava devolvendo por correio. Então imagine que coisa interessante, porque ela não se desesperou e a solução veio imediatamente. Ela já tinha a chave para poder, digamos, abrir a porta de casa novamente. E isso
Peter Russell explica como sendo algo que acontece no nível macro e que a gente desconhece, está fora do nosso alcance. É uma sincronicidade, tanto que ele defende que a tese da sincronicidade de Jung pode ser explicada por aí, por esse caminho macro que está além do nosso alcance de entendimento das leis, né? É algo parecido como, por exemplo, uma célula estomacal, uma célula gástrica, quando precisa de alimento, né? Ela simplesmente envia uma mensagem para o sistema nervoso envia para o cérebro chega a perceber essa fome, aí tenta matar a fome. Quando mata essa fome, o alimento é quebrado até chegar à célula, a célula do estômago. Para a célula que não tem uma consciência do processo macro que ocorreu ali, ela vai acreditar que aquilo foi um passe de mágica, foi algo instantâneo e fantástico, milagroso, né? Mas a gente entende que existe um processo biológico acontecendo ali, né? E isso é o que acontece muitas vezes quando fatos desse tipo, sincrônicos, chamados milagres por muitas pessoas, acontecem em torno da Terra, porque a Terra é um macro-ser, a Terra tem uma vida, só que uma macro-vida que nós não temos nem condições de avaliar como é que ela funciona, porque ela funciona em outro estágio evolutivo, que parece ser até primitivo porque ela está paradinha, né? Mas ela atua em diversos âmbitos, né? De uma esfera mais fantástica do que a gente possa imaginar. É o chamado logos planetário dentro da teosofia, né? Bom, temos também a história do centésimo macaco, que é utilizada, é citada no livro de Peter Russell, né? E que vocês já devem ter ouvido falar. Tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, porque o aprendizado vai acontecendo num nível que nós nem conhecemos. Através desse entendimento do centésimo macaco, a gente compreende que o aprendizado se dá de uma maneira muito diferente do que a gente conhece. Ele acontece através de um nível, né, que Rupert Sheldrake chamava de campos morfogenéticos, né? Mas esse experimento que está presente nesse livro Life Tide, né, de 1979, de Lyle Watson, fala de macacos que começaram a lavar batatas depois de que eram dadas a ele e caíam na areia, e começaram a ensinar a outros, né, outros macacos que aprenderam a lavar batatas, e aos poucos uma quantidade grande de macacos estavam lavando batata antes de comer, porque perceberam que isso era muito melhor. Só que outros macacos em outras regiões da ilha começaram a lavar a batata também, mesmo sem terem tido contato com o macaco que aprendeu, o primeiro macaco que aprendeu. E depois de um certo período, macacos de outras ilhas também já estavam fazendo isso, até que chegou um momento que nenhum macaco mais comia batata sem antes lavar, porque isso passou a ser um aprendizado da espécie. Esse aprendizado da espécie foi algo que foi assimilado, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente entende que há um processo, né, de crescimento, né, esse 10 elevado à 10ª potência, né, os 10 bilhões de habitantes que precisam de uma massa crítica para acontecer determinada mudança, determinada transição, também acontece no nível do psiquismo, porque quando atinge-se um certo número, claro que centésimo macaco é um número hipotético, porque alguns chamam enésimo macaco para não ficar com a ideia de que precisa ser 100. Alguns místicos dizem que esse número, na verdade, de modificação que tem que acontecer na espécie para poder todas as outras pessoas da mesma espécie, ou seres ou entidades da mesma espécie, se transformarem, é 1%. Parece ser um número pequeno, mas não, porque considerando toda a espécie. Mas também não é um número muito grande, porque é 1%, diga-se que é um número que se consegue alcançar não muito dificilmente, mas precisa ser uma transformação real, precisa ser uma transformação efetiva, e aos poucos a própria evolução da humanidade está seguindo esse roteiro, está seguindo esse caminho mesmo. A evolução tendo passado pela geogênese, a gênese da Terra, e pela biogênese, a gênese da vida, estaria agora na fase da noogênese, a gênese da consciência. Para Teilhard de Chardin, este estágio seria a planetização da humanidade, numa única grande unidade orgânica. Então veja que Teilhard de Chardin também já defendia essa hipótese, essa ideia de a consciência atingir o planeta, né? Essa planetização da humanidade é fazer com que a humanidade expanda a sua consciência a nível planetário. E isso é algo que a gente ainda tem muito para chegar lá, né?
mas a gente já não está conseguindo fazer a nossa lição do beabá, né, do que seria necessário para manter o planeta dentro de um desenvolvimento sustentável. Imagine pensar a nível global, considerando a Terra como um ser vivo que adoece, né? O próprio James Lovelock criou um grupo de cientistas que cada dia mais estuda essa chamada geofisiologia, como ele considera, né? Existe até esse livro aqui que andou sendo vendido por um preço bem barato, que é justamente para poder conscientizar o planeta. Ele falou até de uma data que poderia acontecer um estágio crítico se a gente não revertesse. Ele já alterou essa data com estudiosos, né, e tal, mas é interessante a gente entender que enquanto o planeta Terra tem considerado, ou melhor, os habitantes do planeta Terra têm considerado tudo que existe no planeta como recursos, a própria palavra, né, recursos naturais, dá a entender de que a gente pode recorrer a ele, né? Pode utilizar dele indefinidamente, mas os recursos não são inesgotáveis. E no momento em que se estuda, se fala de recursos, está se considerando o planeta Terra somente pelo ponto de vista anatômico. Se estudar a fisiologia da Terra, a geofisiologia, a gente passa a ter uma intervenção mais médica, né? Vamos dizer assim, entre aspas, para a Terra, porque a medicina teve um grande salto quando surgiu a fisiologia, quando se conseguiu perceber o funcionamento em si do organismo, não apenas a sua anatomia. E é isso que está se desenvolvendo, e a gente, claro, faz parte desse despertar da Terra dentro como consciência. Por mais que um neurônio não tenha consciência de tudo que o cérebro pensa, também tem atuações importantes para nosso processo, né, evolutivo, né, cada neurônio. E nós somos os neurônios da Terra dentro dessa perspectiva esotérica de Peter Russell, né? Sobre a organização, nós temos essa situação aí da reação de Belousov-Zabunski. Fez experiências bem interessantes, que eu vou ler aqui para vocês uma passagem do livro, né, Despertar da Terra, que fala dessa questão. Uma reação química específica, conhecida como reação de Belousov-Zabunski, foi estudada a fundo por Prigogine. Prigogine é um autor, Ilya Prigogine é um russo que era biólogo, era químico, era físico, e estudou a chamada de... ele estudou as estruturas dissipativas e mostrou como elas são importantes para o entendimento da evolução. Também falou de entropia, também falou de como explicaria o tempo dentro dessa perspectiva. É um assunto que nós podemos até abordar em outro vídeo, mas que é muito interessante também. Então, foi estudado a fundo por Prigogine e seus colegas, pois oferece um excelente exemplo de como padrões de organização podem surgir a partir de uma mistura homogênea de substâncias. Nesta reação, 4 substâncias químicas, ácido malônico, um sulfato de sério, bromato de potássio e ácido sulfúrico, são misturadas em concentrações específicas e deixadas num vasilhame raso para reagirem. Em alguns minutos, ondas concêntricas ou espiral podem ser vistas irradiando-se do recipiente, um fenômeno que pode perdurar durante várias horas. Uma importante característica do processo químico que ocorre aqui é a catalisação progressiva, isto é, os produtos de um estágio no processo agem como catalisadores dos estágios seguintes. Com isso, sucede-se uma série de repetições, e é isso que gera os padrões circulares ou espirais distintivos. O aparecimento de tais padrões ordenados representa um decréscimo de entropia no vasilhame, que é possível mediante a exportação de uma quantidade ainda maior de entropia para o ambiente circunvizinho. Assim, a entropia total do sistema vasilhame mais meio ambiente aumenta, satisfazendo a segunda lei da termodinâmica. Então, a entropia é um fenômeno que retrata a desordem do organismo. Se você deixar um carro ou uma casa sem limpar, sem manutenção, ele vai se deteriorando, se destruindo, né? E é interessante entender isso porque isso acontece com as estruturas físicas, mas as estruturas vivas têm um fenômeno chamado negentropia, ou entropia negativa, que seria mais ou menos assim: quando a gente se corta, né? Se a gente corta a pele, a gente tem um processo de regeneração
que mantém, né, a negentropia, ou seja, não deixa a gente entrar em destruição, né? Acontece ao longo prazo, vamos dizer assim, com a velhice, com o envelhecimento, mas isso é sempre a briga da entropia com essa negentropia. Essa negentropia, para muitos místicos, é exatamente a vida, a alma, o que sustenta a vida, o que faz com que a gente tenha essa autorregulação, essa autopoiesis, que é a autocriação, a autogeração que o nosso organismo tem, que faz com que a gente mantenha a vida, né? Que até Teilhard de Chardin chamava de estado de gênese. Nós estamos em um eterno estado de gênese porque nós estamos criando a vida dentro da nossa própria vida, autorregenerando, mantendo as coisas, né? Pessoas que até quando fazem exercícios, muitos dizem, pô, você rejuvenesceu, parece que não envelhece. Então isso é esse processo de autopoiesis que nós vivenciamos, que é retratado nessa reação de Belousov-Jabotinsky, que essas ilustrações que ele, né, essas imagens que aparecem na simples reação dita aleatória, né, química, mostra que existem padrões, né, campos energéticos circundando. A gente também vê isso nos experimentos de Schlandning, aquele que mostra as formas quando você passa o arco de um violino em uma chapa, recentemente até mostrado na abertura de Os Anéis de Poder, né, do Senhor dos Anéis, a série que está passando. Então, estas imagens mostram campos que existem que mantêm a estrutura da vida, né, que fazem com que a organização aconteça, né? Então, isso é um dos itens importantes para essa visão da vida. E, por último, ele fala da conectividade. Em todos os planos sistêmicos da evolução, os componentes de cada subsistema trocam informações, como no sistema nervoso, e somente quando muitos desses componentes se organizaram efetivamente e de uma determinada maneira é que a consciência pode surgir e manifestar-se. Então, de uma determinada maneira, é uma organização específica, né, negentrópica e evolutiva. Temos a lição das amebas, citadas também no próprio livro, né, de Despertar da Terra, que é o caso dessas amebas aqui, né, que elas sofrem o processo da lei de Malthus, né, o alimento cresce em progressão aritmética e a espécie em progressão geométrica, né, e aí acaba que o alimento passa a ser escasso na região dela, onde essa bactéria está, e aí elas começam a se agrupar, e quando elas se agrupam por conta da ausência do alimento, elas começam a ter condições de se mexer, se mover, como se fosse como tivesse uma possibilidade, né, como uma cobra, né, se mexendo, até chegar onde tem alimento. Quando chegam numa quantidade de alimento suficiente para elas se separam de novo e aí o alimento é distribuído ali entre elas e tal. Então veja que isso acontece parece que é num ambiente inóspito, em alguma situação assim, né, na Terra, em algum lugar da Terra. Não, acontece até no nosso organismo, dentro do nosso estômago, dentro do nosso intestino, né? E a gente pensa que não existe algo como isso, né? E existe um caso em que é citado por Edmund Leake, um antropólogo, né, com os Caxins no norte da Birmânia, né, uma tribo, né, do norte da Birmânia, que acontece algo parecido, porque quando eles começam a caçar, acabam tendo mais alimento do que precisam e esse alimento deteriora, porque eles não têm geladeiras, não têm como conservar, mas eles resolveram se juntar com outras tribos. E ao se juntarem com outras tribos, cada tribo manda um caçador diferente, né, a cada dia, e com isso eles descansam também os outros, e aí acabam conseguindo a quantidade de alimento necessária para todas as tribos, e todos ficam satisfeitos. Então algo que acontece com as bactérias acontece também com povos já num nível acima da evolução, né, vamos dizer assim. E isso é uma mostra de que a evolução se dá mais pela cooperação natural do que pela competição, né? Ou pela disputa entre espécies, né? Como defendia Darwin, né? Então, o que agride o nosso ambiente não pode ser maior do que a inteligência do homem para protegê-lo. Então, a gente tem os recursos, né? Os caminhos, né? E o caminho é a cooperação, o caminho é essa união, é o amor, vamos dizer assim, né?
É a união entre a gente, a conectividade entre os seres que pode trazer essa realidade. E aí, Rupert Sheldrake é um outro também, é mais uma vez alguém que precisa estar sendo citado aqui pelos campos morfogenéticos, né? O próprio inconsciente coletivo é formado de campos morfogenéticos, e a gente vê aqui um modelo representativo de Marie-Louise von Franz, desse inconsciente coletivo, já visto, né, numa perspectiva mais detalhada, porque ela dizia que existem pequenos grupos, né, que se reúnem dentro desse inconsciente. Existe o inconsciente pessoal e as sintonias entre temas, né, assim como a gente pode ver acontecer com os complexos junguianos, aquela coisa de assuntos que se conectam de maneiras diferentes. Também no inconsciente os arquétipos se conectam, fazendo com que a gente se ligue dentro de vários grupos que são próximos a um pensamento espiritual, grupos que são próximos também à nossa profissão, grupos que são próximos a aquele grupo que nós gostamos de assistir porque somos fãs, ou grupo de rock, grupo de musical, ou também produtores de filmes, de séries, etc. Então a gente, ou até autores também de livros, então eles formam aí vários grupos diferentes, campos diferentes que se reúnem, e esse aprendizado acontece num nível que a gente nem imagina, num nível extrafísico, num nível mental, num nível que está bem mais abrangente. Quando se diz que cada alma humana nasce ao se desprender da anima mundi, isso significa esotericamente que nossos eus superiores são de idêntica essência àquela da alma do mundo, que é uma irradiação do absoluto universal, sempre desconhecido. Isso é uma frase de Helena Blavatsky que tem tudo a ver com isso que nós falamos até agora, né? Que tem a ver com o livro Despertar da Terra também. Quanto mais a vida evolui, tanto mais consciência é liberada. Uma forma preenche satisfatoriamente a finalidade evolutiva quando através dela pode se manifestar plenamente a consciência encerrada na vida que anima. Então, se a gente entende que nós somos neurônios de um grande cérebro global, nós estamos realmente fazendo parte desse ser vivo que é a Terra, não somos destituídos dele. Esse ser vivo é o Logos planetário, e ele tem vida própria, e essa vida própria algum dia vai se manifestar de uma maneira consciente, mais efetiva, né? E diria a vocês também que até Carl Sagan já cogitou uma hipótese de um cérebro galáctico, né? Porque ele dizia que o número de estrelas da nossa galáxia é mais ou menos o mesmo número de neurônios do nosso cérebro. E quem sabe algum dia a gente não tenha um despertar dessa mente galáctica e a gente ouça um balbuciar de uma criança como se ela estivesse falando, tentando falar alguma coisa. Então vejam que isso dá pano para manga para a gente viajar filosoficamente e entender um processo evolutivo dentro de uma perspectiva ainda mais interessante, mais incrível. Não é ficção científica, é algo que realmente faz muito sentido, e eu sugiro a vocês que leiam esse livro, O Despertar da Terra, que é muito, muito positivo, muito interessante. Eu sou um defensor ferrenho dele. Tem inclusive numa das passagens uma frase que eu acho belíssima de Santo Agostinho, que ele diz o seguinte: os homens viajam para se maravilharem com a altura das montanhas, as ondas imensas do mar, os longos cursos dos rios, o vasto âmbito do oceano, o movimento circular das estrelas, e passam por si mesmo sem se maravilhar. Então veja que isso tem a ver com o entendimento de seres humanos como parte desse todo, não só planetário, como solar, do sistema solar, como também galáctico. Então nós somos pequenos, somos um grão de areia, né? Mas também somos grandiosos dentro daquilo que nós temos por fazer, porque no momento que o universo deixa de ter um de nós, passa também a não ter a contribuição que nós teríamos nesse processo todo, né?
no caminho de crescimento, no caminho de decisões, no caminho de evoluções, de invenções a serem criadas, no caminho criativo, no caminho psicológico que agrega energia nesse todo, nesse campo morfogenético de todo o planeta, de todo o sistema solar, de toda a galáxia. Então, nós temos um compromisso evolutivo. Esse compromisso evolutivo está presente nesse estado de gênese que cada um de nós tem que construir no processo evolutivo da humanidade. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Se gostaram desse vídeo, por favor, deem o like. Se estão gostando desses assuntos, que são esses que nós falamos aqui no canal, entre outros, né? Se inscrevam no canal, façam comentários, apertem o sininho, porque apertando o sininho vão ter notificações de todos os vídeos que vão sair sobre o grupo. E façam comentários também, se quiserem solicitar algum tema que a gente aborde, né? A resenha de algum livro, façam esse comentário aí também, tá certo? Então, encontro vocês no próximo vídeo de assuntos como esse também, tá certo? Até lá!